Tem atacante brasileiro que faz sucesso na Inglaterra e foi nos últimos dias sondado por Corinthians, Grêmio e Bahia. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz essa informação de forma exclusiva e conta também, para completar, últimas de mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Corinthians, Grêmio e Bahia estão interessados em um atacante brasileiro que faz sucesso na segunda divisão do futebol inglês. Eu me refiro a Léo Cienza, 27 anos de idade. Ele atua pelo Southampton, foi, por exemplo, o titular absoluto na decisão contra o Manchester City nesse fim de semana. Os três clubes brasileiros não são os únicos interessados. Há gente de olho no campeonato italiano, no campeonato inglês da primeira divisão e também no campeonato espanhol. Só para contar um pouquinho da história do Cienza, ele não teve passagem por categorias de base de clubes brasileiros. E depois da morte do pai, lá pelos 20 anos de idade, ele decide se mudar para a quinta divisão da Suécia. Por lá, chegou a trabalhar de forma escrava, ganhando um dinheiro nem suficiente para comer. Acabou se mudando para a terceira divisão da Alemanha, foi eleito MVP do seu time e depois se mudou para o Heidenheim. Temporada passada espetacular, ele acabou se transferindo para o Southampton por 9 milhões de euros e a passagem pelo Southampton não para de abrir portas para ele. 43 jogos, 10 gols e 10 assistências na atual temporada, titular absoluto do time que está brigando para voltar à Premier League. Você conhece o Léo Cienza? Acha que caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. O Timão está interessado em Gabriel Gabriel Estrefessa, do Parma, o Samir que falou. Eu vou checar essa história, tá? Sobre o Corinthians, deixa eu trazer uma outra informação de um atleta que o Corinthians está monitorando. Léo Cienza. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir a história desse cara. Ele é um atacante de 27 anos de idade, titular absoluto no Southampton. No final de semana vocês tiveram a oportunidade de assistir a City e Southampton, jogo da Copa da Liga Inglesa. Copa da Liga Inglesa. E o Southampton abre o placar 1-0, o City vira no fim e elimina o Southampton, indo para a quarta final seguida da Copa da Liga Inglesa. O Southampton joga a segunda divisão e o Léo Cienza é titular absoluto por lá. Esse menino, ele decide se mudar para a Suécia, em busca do sonho de jogar futebol, com 20 anos de idade, depois que o pai morre. E a história é bacana porque ele sofreu demais lá na Suécia. Chegou a trabalhar, trabalho análogo da escravidão, porque o cara tinha dinheiro para nada, ele trabalhava para comer, essa é a grande realidade. Na quinta divisão sueca, bem diferente daquilo que havia sido prometido para ele, depois de muita dificuldade, ele consegue sair da Suécia e ir para a terceira divisão da Alemanha. Por lá a coisa começa a engrenar, ele passa a ser jogador importantíssimo de um time que sobe, e ele é eleito o melhor do campeonato. Depois ele se muda para o Heidenheim, esse time da primeira divisão, faz baita temporada pelo Heidenheim e é comprado pelo Southampton por 9 milhões de euros. Vai jogar a Championship, é titular absoluto, 43 jogos, 10 gols, 44, né? 44 jogos, 10 gols e 10 assistências. Pois bem, esse cara aí não tem proposta, não tem nada mais avançado, mas existiu uma sondagem, existiram primeiros contatos embrionários de Corinthians, Grêmio e Botafogo com o Cienza, tá? Como ele tem contrato longo no Southampton e tem feito boa temporada, difícil imaginar, por exemplo, que o Corinthians consiga avançar numa compra, né? Empréstimo dificilmente vai acontecer, o jogador está valorizado. Mas só para destacar que o Cienza tem sido analisado por clubes do exterior, mas também por Corinthians, Grêmio e Botafogo. Tá, ó, 44 jogos, 10 gols e 10 assistências. Foi titular hoje, esse dia 28, foi titular hoje, 90 minutos no Southampton contra o Ipswich Town. Só para terminar rapidinho, acho que o Southampton, ao que tudo indica, vai ter de disputar os playoffs para tentar o acesso, né? Porque vocês sabem, na Championship, o primeiro e o segundo sobem direto para a primeira divisão, para a Premier League, né? Aí o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto vão para uma repescagem, para um playoff. E aí só um desses times acaba conseguindo acesso. Hoje o Southampton é só o quinto colocado, 77 pontos. Como o Hull City tem 70, dá para dizer que o Southampton estará nesse playoff para chegar
ao Ipswich, precisaria ter ganho hoje, né? Olha que jogo decisivo, era o segundo colocado, e o Southampton não conseguiu vencer, enfim. Então, vai ter de disputar de fato essa Championship. Voltando aqui para perguntas, dúvidas e sugestões, deixa eu tirar o Léo Cienza da tela. Samir falou que está rolando conversa com ele, Gabriel Estrefessa. O contrato dele vai até 30 de junho. Deixa eu mandar uma mensagem para Marcelo Paz. Marcelo Paz. Paz, boa noite. Tudo em ordem por aí? Estrefessa. Qual que é o primeiro nome dele? Gabriel Estrefessa. Está na mira para metade do ano? Metade do ano? Mandei aqui, assim que tiver resposta já conto para vocês, tá bom? O Jean Souza, boa noite, Nicola. O filho do Fagner assinou o primeiro contrato profissional com o Cruzeiro. É verdade que o Corinthians tem 50% dos direitos econômicos dele? Cara, eu sei que o Cruzeiro está jogando agora, ou estava jogando. Quer ver? Ó? Como é que é o nome do Cascato? Fred, boa noite. Tudo bem por aí? Fagner, filho do Fagner assinou o primeiro contrato profissional, certo? 50% do Cruzeiro, 50% do Corinthians. Mandei aqui, assim que tiver resposta já conto para vocês, tá? Marcelo Paz está dizendo que nunca ouviu falar sobre Gabriel Estrefessa, tá? Vocês estão me perguntando aí sobre a possibilidade dele ser contratado, jogador cujo vínculo se encerra na metade do ano. Informação do meu amigo Samir Carvalho, o Marcelo Paz está garantindo que não sabe quem é. Belo. Boa noite, Nicola. Gabriel Estrefessa joga em um time da Série A da Itália. Boa, beleza. Mas eu mandei mensagem pro Marcelo Paz, cara, se houvesse uma negociação, ele teria que saber quem é, né? Então, só para quem está chegando agora. O Samir Carvalho publicou que o Corinthians tem interesse em contratar o Estrefessa, atleta que fica livre na metade do ano. Eu mandei mensagem para o Marcelo Paz e o Paz disse que não sabe nem quem é o jogador. Não, ele disse que não sabe, não. Deixa eu só ver o que ele falou, peraí. Nunca ouvi falar, tá? Não é que ele nunca ouviu falar sobre o jogador. A pergunta foi, Gabriel Estrefessa está na mira para a metade do ano? É até legal para esclarecer. Não é que ele nunca ouviu falar do jogador. A pergunta foi, Gabriel Estrefessa está na mira para a metade do ano? Nunca ouvi falar. Então, ele nunca ouviu falar sobre essa especulação dentro do Corinthians. E levando em consideração que ele é o cara das negociações, dá para imaginar que não tem a grande chance de acontecer, tá? E o Corinthians anda na bronca com a Nike, tudo porque a fornecedora de material esportivo atrasou o lançamento do uniforme número 1 na temporada de 2026. A última estimativa dá conta de que isso pode acontecer em mais ou menos um mês. Vale a lembrança de que no fim do mês de maio, a paralisação dos campeonatos para a realização da Copa do Mundo. A preocupação no Parque São Jorge é de que o lançamento desse uniforme número 1 fique para o segundo semestre, causando enorme impacto e prejuízo, até porque ele estaria muito próximo do lançamento da camisa número 2. Há quem diga no Corinthians que existe a possibilidade até de a Nike ser notificada. Mas vale a lembrança de que o Corinthians não tem tanta força assim para pressionar a Nike, até porque acaba de antecipar um caminhão de dinheiro do contrato que tem com a empresa norte-americana. Essa grana vai ser utilizada para a quitação de uma série de dívidas, entre elas os 40 milhões de reais pro Tajeres pela compra de Rodrigo Garro, que se transformou numa punição na FIFA. Só para completar, registrar que o Corinthians não multará André pela segunda expulsão em poucos dias. O volante, que havia recebido um cartão vermelho contra o Palmeiras, por colocar a mão numa parte íntima e balançá-la na direção do Andréas Pereira. Na oportunidade, o André pegou 10% de multa de salário no Corinthians. Agora, na expulsão após um carrinho forte no Thiago Mendes, não haverá punição. Mas Fernando Diniz disse o seguinte sobre o caso, abre aspas, fiz uma defesa forte ao André pela expulsão contra o Palmeiras, porque foi um equívoco de interpretação, mas essa foi totalmente desnecessária. Só que ele é um garoto de futuro brilhante, e um moleque muito dócil, é aprender e seguir em frente. E as contas no Corinthians foram aprovadas? Sim. Na noite dessa segunda-feira, apesar de números bastante ruins, o Conselho Deliberativo do Timão aprovou as contas de 2025, aquelas cujo prejuízo foi de 143 milhões de reais, com uma dívida bruta de 2 bilhões e 700 milhões de reais.
foram 106 votos pela aprovação e 68 pela reprovação. Deu para perceber, entre conselheiros que estiveram no Parque São Jorge, que a irritação é total com Memphis Depay. A grande maioria dos membros do CD é absolutamente contrária à permanência do atleta, o que é só mais um indício de que o holandês não volta depois da Copa do Mundo. Só quero registrar mais alguns pontos importantes. A arrecadação alvinegra na temporada passada girou na casa dos 800 milhões de reais, número bem inferior a 1 bilhão e 800 milhões do Palmeiras e aos 2 bilhões e 100 milhões de reais do Flamengo. Para completar, contar também sobre um caso polêmico. Durante a reunião, foi contestado por parte de conselheiros da situação e da oposição sobre uma manobra contábil feita pelo departamento financeiro do Corinthians. Por conta dessa manobra, que acabou por submeter ao balanço de 2025 uma ação feita em 2026, essa medida permitiu que o Corinthians fechasse com um prejuízo de 143 milhões. Caso contrário, e as cifras poderiam ter superado os 700 milhões de reais no negativo. Só para você entender a situação grave em que se meteu do ponto de vista financeiro o Corinthians. Fala turma, beleza? Chegando aqui com mais um giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente fala do maior clube do mundo, o Corinthians. Então peço desde já seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações para você receber atualizações de mercado, de finanças, sempre que for possível. A gente vai encerrando nossa edição, nosso vídeo por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui.